É importante ressaltar que a recuperação desses valores não se trata apenas de um ressarcimento financeiro, mas também de um fortalecimento do sistema previdenciário brasileiro. Ao combater a fraude, o INSS garante a sustentabilidade do sistema e a confiança dos contribuintes, que depositam mensalmente suas contribuições para garantir sua aposentadoria e benefícios futuros. O desafio de analisar minuciosamente a lista de beneficiários. Diante do aumento expressivo nas concessões de benefícios previdenciários nos últimos anos, o governo enfrenta o desafio de analisar minuciosamente a lista de beneficiários do INSS. É necessário realizar uma avaliação criteriosa para identificar possíveis fraudes e erros, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos. A ministra Simone Tebet destaca a importância desse trabalho e ressalta a necessidade de recompor o orçamento dos ministérios afetados pelas possíveis fraudes. Os valores recuperados podem representar uma significativa injeção de recursos, evitando perdas e garantindo a continuidade das políticas públicas. A importância da transparência e controle no combate à fraude no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. De fato, a promoção da transparência e a implementação de mecanismos de controle eficazes são essenciais para garantir a correta aplicação dos recursos públicos e a sustentabilidade do sistema previdenciário. Vou expandir um pouco mais sobre alguns dos pontos que você abordou. Fiscalização e gestão aprimoradas. Fortalecer os mecanismos de fiscalização e aprimorar a gestão dos processos relacionados aos benefícios previdenciários são passos cruciais para identificar e prevenir fraudes. Isso envolve a melhoria dos procedimentos de análise e verificação dos beneficiários, evitando o pagamento indevido de benefícios. Tecnologia e cruzamento de dados. Investir em tecnologia e sistemas avançados é fundamental para identificar padrões suspeitos e irregularidades nos dados. O cruzamento de informações entre diferentes fontes pode ajudar a detectar inconsistências que poderiam passar despercebidas manualmente. Isso acelera o processo de análise e permite uma resposta mais rápida às fraudes. Colaboração entre instituições. A colaboração entre diferentes órgãos governamentais, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério do Planejamento e Orçamento, é essencial para combater a fraude de maneira eficaz. O compartilhamento de informações e expertise pode levar a estratégias mais robustas e abrangentes de prevenção e detecção de fraudes. Recuperação de valores desviados. Identificar e recuperar os valores desviados devido a fraudes representa uma oportunidade não apenas para reverter os danos financeiros, mas também para enviar uma mensagem clara de que a fraude não será tolerada. Esses recursos recuperados podem ser redirecionados para atender a necessidades prioritárias da sociedade. Confiabilidade do sistema. Ao combater efetivamente as fraudes, o sistema previdenciário ganha em credibilidade. Isso é crucial para manter a confiança dos contribuintes no sistema e garantir que os benefícios cheguem às pessoas que realmente precisam deles. A avaliação transparente. A análise minuciosa e transparente da lista de beneficiários é fundamental para garantir que os recursos sejam destinados às pessoas que cumprem os critérios necessários para receber os benefícios. Isso também evita que pessoas não elegíveis recebam pagamentos indevidos. A importância da transparência e controle. O combate à fraude no INSS também passa pela promoção da transparência e do controle dos recursos públicos. É necessário fortalecer os mecanismos de fiscalização e aprimorar a gestão dos processos relacionados aos benefícios previdenciários. Além disso, é fundamental investir em tecnologia e sistemas que possam auxiliar na identificação de irregularidades e no cruzamento de dados, agilizando o processo de análise e verificação dos beneficiários. A identificação e o combate à fraude no INSS são desafios que exigem ações efetivas por parte do governo e dos órgãos responsáveis. Através do trabalho conjunto do Tribunal de Contas da União, Ministério do Planejamento e Orçamento e demais instituições, é possível garantir a correta aplicação dos recursos públicos e a sustentabilidade do sistema previdenciário. A recuperação dos valores desviados representa uma oportunidade de recompor o orçamento público e direcionar recursos para áreas prioritárias.
Além disso, o combate à fraude fortalece o sistema previdenciário, garantindo a confiança dos contribuintes e a justiça na distribuição dos benefícios. É fundamental que o INSS analise minuciosamente a lista de beneficiários, promovendo uma avaliação criteriosa e transparente. Somente assim será possível garantir que os benefícios previdenciários sejam destinados àqueles que realmente necessitam, evitando perdas e assegurando um futuro mais justo para todos. Fiscalização aprimorada. A transparência e o controle eficaz dos recursos públicos são essenciais para garantir que os benefícios previdenciários sejam destinados às pessoas que realmente necessitam. Isso implica fortalecer os mecanismos de fiscalização, incluindo auditorias regulares e análise detalhada dos processos. Tecnologia e cruzamento de dados. O investimento em tecnologia desempenha um papel crucial na identificação de irregularidades. Sistemas avançados podem cruzar informações de diferentes fontes para detectar padrões suspeitos, ajudando a identificar casos de fraude mais rapidamente. Colaboração entre instituições. A colaboração entre órgãos governamentais e instituições, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério do Planejamento, é vital para combater eficazmente a fraude. A troca de informações e ações coordenadas aumentam as chances de detecção e prevenção de fraudes. Recuperação de recursos. Identificar e recuperar os valores desviados não apenas restabelece parte do orçamento público, mas também envia um sinal forte de que a fraude não será tolerada. Esses recursos podem ser redirecionados para áreas prioritárias, beneficiando a sociedade como um todo. Sustentabilidade do sistema previdenciário. O combate à fraude é fundamental para a sustentabilidade do sistema previdenciário. A fraude pode comprometer a capacidade do sistema de fornecer benefícios adequados às pessoas que realmente precisam, tornando a gestão do sistema insustentável a longo prazo. Confiança pública. A transparência e o combate eficaz à fraude no INSS ajudam a manter a confiança dos contribuintes no sistema. Quando as pessoas sabem que seus recursos estão sendo utilizados de forma adequada, estão mais dispostas a continuar contribuindo para o sistema previdenciário. Avaliação criteriosa. Como mencionado, a análise criteriosa dos beneficiários é fundamental. Isso envolve revisar regularmente a lista de beneficiários, garantindo que os benefícios estejam sendo direcionados para aqueles que realmente precisam, de acordo com critérios transparentes e justos. O TCU desempenha um papel fundamental na identificação de irregularidades e na promoção de fiscalização e controle dos recursos públicos. Através de auditorias e investigações, o tribunal tem o objetivo de garantir a correta aplicação dos recursos e a transparência na gestão pública. No caso do INSS, o TCU realizou uma auditoria e encontrou indícios de irregularidades em benefícios no valor de R$ 2,9 bilhões, pagos entre junho e dezembro de 2021. Além disso, foram identificados 7,8 milhões de registros cadastrais com problemas, sendo 2,4 milhões com indícios de irregularidades. Esses números reforçam a necessidade de um trabalho minucioso de análise e verificação dos beneficiários do INSS, a fim de garantir que apenas aqueles que realmente necessitam sejam contemplados com os benefícios previdenciários. Para garantir que você não perca seu benefício do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é importante seguir algumas orientações e estar atento a prazos e requisitos. Aqui estão algumas dicas gerais. Mantenha suas informações atualizadas. Sempre informe ao INSS qualquer mudança em seus dados pessoais, como endereço, telefone e estado civil. Isso é fundamental para que você continue recebendo seu benefício corretamente. Realize exames médicos e perícias quando necessário. Se o seu benefício for por incapacidade, é essencial passar pelas avaliações médicas e perícias determinadas pelo INSS. Caso contrário, seu benefício pode ser suspenso. Cumpra os prazos de reavaliação. Alguns benefícios, especialmente os de natureza temporária ou por incapacidade, podem ter prazos para reavaliação da condição que deu origem ao benefício. Certifique-se de cumprir esses prazos e providenciar a documentação necessária.
Informe sobre retorno ao trabalho. Se você voltar a trabalhar enquanto está recebendo um benefício por incapacidade, deve informar imediatamente ao INSS. Dependendo da situação, isso pode levar à suspensão ou cancelamento do benefício. Atenção ao prazo de apresentação de documentos. Quando você solicita um benefício, é importante apresentar toda a documentação necessária. Caso contrário, o INSS pode indeferir seu pedido. Mantenha-se informado. A legislação e as regras do INSS podem mudar ao longo do tempo. Portanto, é fundamental manter-se atualizado sobre os requisitos para a manutenção do seu benefício. Utilize os canais de comunicação do INSS. Caso tenha dúvidas sobre o seu benefício, utilize os canais de atendimento do INSS para esclarecimentos. Isso pode ser feito por telefone, site ou presencialmente em uma agência do INSS. Verifique extratos e informações. Acesse periodicamente o Meu INSS, plataforma online do INSS, para verificar informações sobre o seu benefício, incluindo pagamentos realizados, datas de revisão e outras informações relevantes. Evite fraudes. Proteja seus dados pessoais e evite compartilhá-los com terceiros suspeitos. O INSS nunca pede informações sigilosas por telefone ou e-mail. Pedir a aposentadoria ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é um passo importante na vida de qualquer trabalhador. Para garantir que o processo ocorra sem problemas, aqui estão 10 dicas para você considerar. Comece cedo. Planeje sua aposentadoria com antecedência para evitar atrasos. Conheça os requisitos e as opções de aposentadoria disponíveis, como idade mínima, tempo de contribuição e fator previdenciário. Documentação completa. Reúna toda a documentação necessária, como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovantes de residência e extratos de contribuição. Manter tudo organizado facilitará o processo. Tempo de contribuição. Certifique-se de que você atingiu o tempo de contribuição mínimo necessário para se aposentar. Esse período pode variar de acordo com o tipo de aposentadoria que você está solicitando. Escolha o momento certo. Decida quando é o melhor momento para solicitar a aposentadoria. Algumas pessoas preferem esperar para receber um valor maior, enquanto outras podem optar por se aposentar assim que atingirem os requisitos mínimos. Avalie opções. Entenda as diferentes opções de aposentadoria, como por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, entre outras. Escolha a opção que melhor se adapte à sua situação. Simulação de benefícios. Utilize as ferramentas de simulação disponibilizadas pelo INSS para calcular o valor aproximado do seu benefício. Isso ajuda a ter uma ideia do quanto você receberá. Regularize contribuições. Verifique se todas as suas contribuições estão registradas corretamente. Se houver algum erro, busque corrigir antes de fazer a solicitação. Peça orientação. Caso tenha dúvidas sobre o processo, requisitos ou documentação, procure um advogado previdenciário ou um atendente do INSS para orientações adequadas. Acompanhe o processo. Após fazer a solicitação, acompanhe regularmente o status do seu pedido pelo site ou aplicativo do INSS. Isso ajuda a garantir que o processo está avançando conforme o esperado. Mantenha-se informado, fique atualizado sobre eventuais mudanças na legislação previdenciária. O INSS pode alterar regras e requisitos, então é importante estar informado para tomar decisões bem fundamentadas. Para garantir que você não perca o auxílio-doença do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é importante seguir algumas orientações e cumprir os requisitos necessários. O auxílio-doença é um benefício destinado a trabalhadores que estão temporariamente incapacitados de exercer suas atividades devido a uma doença ou acidente. Aqui estão algumas dicas para ajudar a manter seu auxílio-doença. Atestado médico válido. É fundamental obter um atestado médico válido e atualizado, emitido por um médico credenciado pelo INSS. O atestado deve conter informações detalhadas sobre sua condição de saúde, o diagnóstico, a necessidade de afastamento do trabalho e a previsão de retorno.
Requisitos médicos. Certifique-se de que sua condição médica se enquadra nos critérios estabelecidos pelo INSS para a concessão do auxílio-doença. O benefício é concedido quando o médico perito do INSS constata que você está temporariamente incapaz de trabalhar. Perícia médica. Agende a perícia médica no INSS para que um médico perito avalie sua condição de saúde. O agendamento pode ser feito pelo site ou telefone do INSS. Compareça à perícia na data e hora marcadas, levando todos os documentos médicos relevantes. Documentação completa. Além do atestado médico, tenha em mãos outros documentos médicos que possam comprovar sua condição, como exames, laudos, relatórios e prescrições médicas. Cumpra as orientações médicas, siga as recomendações médicas à risca para garantir uma recuperação adequada. Caso seja identificado que você não está seguindo o tratamento ou as orientações, o benefício pode ser suspenso. Comunique alterações. Se houver mudanças em sua condição de saúde durante o período de afastamento, informe o INSS imediatamente. Isso pode evitar problemas futuros. Acompanhe o processo. Fique atento ao status do seu pedido e às informações fornecidas pelo INSS. Pode ser necessário comparecer a mais de uma perícia médica durante o período de afastamento. Mantenha-se atualizado. Esteja ciente das possíveis mudanças nas regras do auxílio-doença e nos procedimentos do INSS. Manter-se informado evita surpresas desagradáveis. Lembre-se de que cada caso é único, e é importante seguir as orientações do INSS e as recomendações médicas para garantir a continuidade do auxílio-doença. Se tiver dúvidas específicas sobre o seu caso, considere entrar em contato com o INSS ou procurar orientação legal. Os documentos que você precisa levar ao INSS podem variar dependendo do motivo do seu atendimento. No entanto, aqui estão alguns documentos comuns que frequentemente são solicitados ao comparecer a uma agência do INSS. Documento de identificação, RG, Registro Geral, ou outro documento oficial com foto, como o CNH, Carteira Nacional de Habilitação ou passaporte. CPF. O cadastro de pessoa física é essencial para qualquer trâmite junto ao INSS. Carteira de Trabalho. A CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, é importante para comprovar vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias. Documentos médicos. Caso esteja sendo convocado para uma perícia médica, leve todos os documentos médicos relevantes, como exames, laudos, receitas e atestados médicos. Eles ajudarão a comprovar sua condição de saúde. Comprovantes de contribuição. Caso esteja em processo de aposentadoria, leve comprovantes de contribuição ao INSS, como guias de pagamento ou extratos previdenciários. Comprovantes de residência. Um documento recente que comprove o endereço atual, como uma conta de luz, água, telefone ou extrato bancário. Documentos de identificação dos dependentes. Se for o caso, documentos que comprovem a existência de dependentes, como cônjuges e filhos, como certidões de nascimento e casamento. Declaração de imposto de renda. Em algumas situações, a declaração de imposto de renda pode ser solicitada como comprovação de renda. Cartão do PIS/PASEP. Se você for cadastrado no PIS/PASEP, leve o cartão para eventuais procedimentos. Documentos específicos. Dependendo do motivo da convocação, podem ser solicitados documentos específicos. Por exemplo, se você estiver solicitando auxílio-doença, documentos médicos serão essenciais. Documentos de aposentadoria específicos. Se estiver em processo de aposentadoria, os documentos podem incluir certidões de tempo de serviço militar, se for o caso, e outros documentos que comprovem atividades especiais. Lembre-se de que é sempre recomendável verificar com antecedência quais documentos específicos são necessários para o seu caso, uma vez que os requisitos podem variar. Você pode obter essas informações no site do INSS, pelo telefone 135 ou em uma agência física do INSS. Se você for convocado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social,
É importante seguir as orientações e tomar algumas medidas para garantir que o processo seja tranquilo e bem-sucedido. Geralmente, as convocações do INSS estão relacionadas a perícias médicas, análise de documentos ou esclarecimentos adicionais. Aqui estão algumas dicas do que fazer nesse caso. Leia a convocação. Leia cuidadosamente a carta de convocação enviada pelo INSS. Ela conterá informações importantes sobre o motivo da convocação, data, hora e local para comparecer. Prepare a documentação. Caso a convocação seja para apresentar documentos adicionais, certifique-se de reunir todos os documentos solicitados. Isso pode incluir comprovantes de renda, residência, contribuições, entre outros. Mantenha tudo organizado para facilitar o processo. Agende-se. Se a convocação for para uma perícia médica ou algum tipo de atendimento presencial, agende-se de acordo com as instruções da carta. Chegue com antecedência e leve todos os documentos necessários. Leve documentos relevantes. Se a convocação for para uma perícia médica, leve todos os documentos médicos relevantes, como exames, laudos, receitas, atestados e qualquer informação que ajude a comprovar sua condição de saúde. Seja transparente. Ao se comunicar com o profissional do INSS, seja transparente e forneça informações precisas. Explique sua situação de forma clara e responda a todas as perguntas de maneira honesta. Pergunte e esclareça dúvidas. Se você tiver dúvidas sobre o processo ou os documentos necessários, não hesite em perguntar ao profissional do INSS durante a convocação. Mantenha cópias. Faça cópias de todos os documentos que você entregou ou apresentou durante o processo. Isso pode ser útil para referência futura. Acompanhe o status. Após o atendimento ou a apresentação dos documentos, acompanhe o status do seu processo pelo site ou aplicativo do INSS. Isso ajudará a garantir que tudo esteja avançando conforme o esperado. Persistência. Em alguns casos, pode ser necessário seguir algumas etapas adicionais ou fornecer informações complementares. Esteja preparado para ser persistente e cumprir as solicitações do INSS. Procure orientação. Se você tiver dificuldades em entender a convocação ou o processo, considere procurar orientação junto ao INSS ou um profissional especializado em direito previdenciário. Lembre-se de que seguir as instruções do INSS e agir com transparência são fundamentais para um processo bem-sucedido. Cada situação é única, portanto, as orientações podem variar com base na natureza da convocação. Se você está prestes a passar por uma perícia no INSS para receber o benefício auxílio-doença, preste atenção nessas dicas essenciais. Elas vão aumentar as suas chances de ser aprovado. Dica número 1. A doença e sua relação com o trabalho. Não é porque o nome do benefício se chama auxílio-doença que toda doença vai gerar um benefício. Para receber este benefício é preciso comprovar que a doença que te aflige está impedindo que você exerça o seu trabalho. Por exemplo, se o segurado trabalha carregando peso e tiver um problema na coluna, provavelmente este problema de saúde o incapacitará para o trabalho. Porém, se este mesmo trabalhador tiver uma gastrite, provavelmente esta doença não o incapacitará para o trabalho e ele não terá direito a receber o benefício. Portanto, o trabalhador precisa estar ciente de que ele somente passará na perícia se conseguir comprovar que a doença de que sofre o incapacita para o trabalho que ele habitualmente realiza. Dica número 2. O que levar para a perícia? No dia da perícia você deve levar um documento de identidade com foto, pode ser o RG ou carteira de habilitação, lembrando que este documento precisa ser original, não pode ser uma fotocópia. 2. O CPF. 3. A carteira de trabalho. 4. Todos os documentos que comprovem a sua incapacidade, isto é, exames médicos recentes e antigos que você tenha feito, como por exemplo uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância magnética. É importante lembrar que não adianta levar exames que não têm nada a ver com o problema que te incapacita para o trabalho. Por exemplo, se o trabalhador está com um problema psiquiátrico, e em razão deste problema ele não consegue trabalhar, não adianta levar no dia da perícia um exame de raio-x.
Neste exemplo, o ideal seria o trabalhador solicitar junto ao seu médico psiquiatra uma cópia do prontuário para levar no dia da perícia. Além dos exames médicos, o segurado deve levar um laudo feito pelo seu médico onde ele descreve o seu problema de saúde. Nele o médico necessita detalhar desde quando está tratando do paciente, qual o tratamento que vem sendo feito, deve mencionar o nome da doença com a CID, que é a Classificação Internacional da Doença. Além disso, deve informar ainda a medicação que foi prescrita, e finalmente a necessidade de afastamento do trabalho e por quanto tempo. Por fim, não se esqueça de levar todas as receitas médicas onde constam a prescrição de medicamentos com as respectivas dosagens. Dica número 3 da doença emocional e vestimenta. Se você estiver com alguma doença emocional, depressão, por exemplo, não vá à perícia muito bem arrumado, ou perfumado, No caso das mulheres, não use maquiagem, batom, brinco, anéis, colares, pois o perito pode interpretar isso como sinais de elevada autoestima e que você está bem e não doente, e assim, ele indefere o seu benefício. Dica número 4. Diga apenas a verdade. Não minta ou simule sintomas que você de fato não esteja sentindo. Além de ser crime, o médico perito com certeza vai perceber se você comparecer no dia da perícia com uma bengala ou uma cadeira de rodas, por exemplo, que na verdade você não as utiliza no seu dia a dia. Se você fizer isso, seu benefício será indeferido na hora. Portanto, diga apenas a verdade. Dica número 5. Declaração do último dia trabalhado. Se você é trabalhador empregado registrado em carteira, leve uma declaração assinada pelo seu empregador informando a data do último dia trabalhado. Dica número 6. CAT. Se você sofreu um acidente de trabalho, você deve levar a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, no dia da perícia. A empresa é obrigada a emitir a CAT e comunicar o acidente ao INSS. Porém, se a empresa deixar de fazer isso, o próprio empregado, seus dependentes ou o sindicato da sua categoria poderá emiti-la. No site do INSS você pode baixar um aplicativo para realizar o registro da CAT de forma online, ou se não, baixar o formulário para preenchê-la manualmente. Por fim, se você seguir todas essas dicas e mesmo assim não passar na perícia, não fique nervoso, não se desespere. Eu sei que em muitas situações o perito do INSS não realiza um bom trabalho. Ele é grosseiro, ríspido, te trata mal e sequer analisa direito seus documentos. Porém, há mecanismos legais que podem reverter a conclusão do perito do INSS e viabilizar a concessão do benefício que você tanto necessita. Comparecer a uma perícia médica do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, pode ser uma experiência importante para garantir o acesso aos benefícios que você pode precisar. Aqui estão algumas dicas sobre como se comportar durante uma perícia médica do INSS. Chegue pontualmente. Certifique-se de chegar ao local da perícia com antecedência para evitar qualquer estresse de última hora. Isso também demonstra respeito pelo tempo do médico examinador. Leve documentação. Tenha em mãos todos os documentos relevantes, como laudos médicos, exames, receitas e outros documentos que comprovem a necessidade do benefício. Isso ajudará o médico a entender melhor a sua condição. Vista-se adequadamente. Vista-se de maneira confortável, mas de forma respeitosa. Use roupas que possam ser facilmente retiradas para o exame físico, se necessário. Seja honesto. Ao responder às perguntas do médico, seja honesto e preciso sobre sua condição de saúde. Não exagere nem minimize os sintomas. Explique de forma clara como a condição afeta suas atividades diárias e sua capacidade de trabalhar. Descreva seus sintomas. Detalhe seus sintomas de maneira clara e específica. Forneça informações sobre a intensidade, frequência e duração dos sintomas. Seja respeitoso. Mantenha uma atitude respeitosa em relação ao médico examinador e à equipe. Isso pode criar um ambiente positivo durante a consulta. Responda às perguntas. Responda às perguntas do médico de maneira direta e objetiva. Evite divagar ou falar sobre assuntos irrelevantes.
Não exagere, embora seja importante ser honesto, evite exagerar suas limitações. Foque em fornecer informações precisas sobre como sua condição afeta suas atividades diárias e capacidade de trabalho. Peça esclarecimentos. Se você não entender uma pergunta ou precisar de esclarecimentos, não hesite em pedir ao médico para repetir ou reformular a pergunta. Seja calmo. Pode ser natural sentir nervosismo ou ansiedade antes da perícia. Tente se manter calmo, respire fundo e fale de maneira tranquila e clara. Peça um laudo. Ao final da consulta, você pode pedir um laudo médico com a descrição da sua condição e as recomendações do médico. Isso pode ser útil caso você precise recorrer a uma decisão ou comprovar sua condição posteriormente. Lembre-se de que o objetivo da perícia médica é avaliar sua condição de saúde de forma justa e precisa. Ao seguir essas dicas, você pode ajudar a garantir que a avaliação seja feita da melhor maneira possível. Para dar entrada no auxílio-doença junto ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, você precisará seguir alguns passos específicos. O auxílio-doença é um benefício concedido a trabalhadores que estejam temporariamente incapacitados para o trabalho devido a alguma doença ou acidente. Aqui está o procedimento geral para dar entrada no auxílio-doença. Reúna a documentação necessária. Documentos de identificação, RG, CPF. Carteira de trabalho, CTPS. Comprovante de contribuição ao INSS, se for o caso. Atestados e laudos médicos que comprovem a sua incapacidade para o trabalho. Agendamento da perícia médica. O primeiro passo é agendar uma perícia médica. Isso pode ser feito pelo site do INSS, pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente em uma agência do INSS. Durante o agendamento, você precisará fornecer informações sobre a sua situação médica. Acompanhe a data da perícia. Após agendar a perícia, você receberá uma data e horário para comparecer à agência do INSS para avaliação médica. Compareça à perícia médica. No dia da perícia, leve todos os documentos necessários, incluindo atestados e laudos médicos. O médico perito avaliará a sua condição e determinará se você está incapacitado para o trabalho e se tem direito ao auxílio-doença. Acompanhe o resultado. Após a perícia, você poderá acompanhar o resultado pelo site ou aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou pessoalmente em uma agência do INSS. Caso o benefício seja aprovado. Se o auxílio-doença for aprovado, você começará a receber o benefício a partir da data de início da incapacidade, que é definida pelo médico perito. O pagamento é retroativo a partir do 16º dia de afastamento. Caso o benefício seja negado. Se o auxílio-doença for negado, você tem o direito de recorrer da decisão. O INSS fornece informações sobre como proceder nesses casos. Lembre-se de que os procedimentos podem variar dependendo da sua situação específica e das normas vigentes do INSS. É sempre recomendável verificar as informações mais atualizadas no site oficial do INSS ou entrar em contato com o INSS pelo telefone 135 para obter orientações específicas sobre o seu caso. Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Poder Judiciário para o pagamento de valores devidos pelo governo em virtude de decisões judiciais definitivas. Se você está aguardando o pagamento de um precatório, siga os passos abaixo para consultar o andamento e status do seu precatório. Acesse o site do tribunal responsável. Primeiro, você deve acessar o site do tribunal responsável pelo precatório. Geralmente, é o tribunal onde o processo foi julgado e a decisão judicial foi emitida. Procure a seção de precatórios. Nos sites dos tribunais, geralmente há uma seção dedicada aos precatórios. Essa seção pode ser chamada de precatórios, consulta de precatórios ou algo similar. Informe os dados requeridos. Na seção de consulta de precatórios, você provavelmente precisará fornecer informações específicas, como o número do processo, o seu CPF ou CNPJ, o número do precatório,
entre outros dados que possam identificar o seu caso. Realize a consulta, preencha os campos solicitados com as informações corretas e clique no botão de consulta. Isso deverá mostrar as informações disponíveis sobre o andamento do seu precatório, como o status atual, datas importantes e eventuais atualizações. Verifique o calendário de pagamentos. Além de consultar o andamento do precatório, muitos tribunais também disponibilizam um calendário de pagamentos onde você pode verificar quando o pagamento está previsto para ocorrer. Contate o tribunal. Se você tiver dificuldades em encontrar as informações ou tiver dúvidas sobre o andamento do seu precatório, é recomendável entrar em contato com um tribunal responsável. Eles podem fornecer orientações adicionais e esclarecer suas dúvidas. Lembre-se de que cada tribunal pode ter um sistema online diferente para consultar precatórios, então é importante se familiarizar com o site específico do tribunal onde o seu caso foi julgado. Se possível, tenha em mãos as informações relevantes, como o número do processo e o número do precatório, para agilizar o processo de consulta. A revisão da vida toda é um termo utilizado para descrever um tipo específico de revisão de aposentadoria no contexto da Previdência Social no Brasil. Essa revisão busca incluir no cálculo da aposentadoria os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, o que pode resultar em um benefício mais vantajoso para algumas pessoas. Até julho de 1994, os salários de contribuição dos trabalhadores eram reajustados de acordo com a variação salarial do período, e a partir dessa data, passaram a ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. No entanto, a mudança para o INPC acabou reduzindo o valor dos salários de contribuição anteriores a 1994 quando calculados para a aposentadoria. A revisão da vida toda permite que o segurado possa considerar os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da aposentadoria, o que pode resultar em um benefício maior, especialmente para aqueles que tiveram salários mais altos antes desse período. É importante mencionar que essa revisão não é automática. O segurado que acredita se enquadrar nos critérios para a revisão da vida toda deve entrar com um pedido administrativo no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, solicitando essa revisão. Caso o INSS negue o pedido, é possível buscar a revisão na Justiça, por meio de um advogado, se necessário. Lembre-se de que as informações podem estar sujeitas a mudanças e atualizações, e é sempre aconselhável consultar fontes confiáveis ou um profissional especializado em direito previdenciário para obter orientações específicas para o seu caso. A sigla RPV significa Requisição de Pequeno Valor, e se refere a valores a serem pagos pelo governo, geralmente em decorrência de decisões judiciais, que não ultrapassam um determinado limite estabelecido por lei. Se você está aguardando o pagamento de uma RPV, siga os passos abaixo para consultar o andamento e status da sua RPV. Acesse o site do tribunal responsável. Primeiro, você deve acessar o site do tribunal responsável pelo pagamento da RPV. Geralmente, é o tribunal onde o processo foi julgado e a decisão judicial foi emitida. Procure a seção de RPVS nos sites dos tribunais. Geralmente há uma seção dedicada às RPVS ou pagamentos de pequeno valor. Essa seção pode ser chamada de RPVS, consulta de RPVS ou algo similar. Informe os dados requeridos. Na seção de consulta de RPVS, você provavelmente precisará fornecer informações específicas, como o número do processo, o seu CPF ou CNPJ, e outras informações que possam identificar o seu caso. Realize a consulta, preencha os campos solicitados com as informações corretas e siga as instruções para realizar a consulta. Isso deverá mostrar as informações disponíveis sobre o andamento da sua RPV, incluindo o status atual e datas relevantes. Verifique o calendário de pagamentos. Muitos tribunais também disponibilizam um calendário de pagamentos de RPVS, onde você pode verificar quando o pagamento está previsto para ocorrer. Contate o tribunal. Se você tiver dificuldades em encontrar as informações ou tiver dúvidas sobre o andamento da sua RPV, é recomendável entrar em contato com um tribunal responsável.
Eles podem fornecer orientações adicionais e esclarecer suas dúvidas. Lembre-se de que os procedimentos podem variar dependendo do tribunal e da região em que o processo foi julgado. Certifique-se de usar o site oficial do tribunal para consultar suas RPVS e verificar informações confiáveis. Se possível, tenha em mãos as informações relevantes, como o número do processo e outras informações do caso, para facilitar a consulta. A revisão da vida toda é um termo utilizado para descrever um tipo específico de revisão de aposentadoria no contexto da Previdência Social no Brasil. Essa revisão busca incluir no cálculo da aposentadoria os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, o que pode resultar em um benefício mais vantajoso para algumas pessoas. Até julho de 1994, os salários de contribuição dos trabalhadores eram reajustados de acordo com a variação salarial do período, e a partir dessa data, passaram a ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. No entanto, a mudança para o INPC acabou reduzindo o valor dos salários de contribuição anteriores a 1994 quando calculados para a aposentadoria. A revisão da vida toda permite que o segurado possa considerar os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da aposentadoria, o que pode resultar em um benefício maior, especialmente para aqueles que tiveram salários mais altos antes desse período. É importante mencionar que essa revisão não é automática. O segurado que acredita se enquadrar nos critérios para a revisão da vida toda deve entrar com um pedido administrativo no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, solicitando essa revisão. Caso o INSS negue o pedido, é possível buscar a revisão na Justiça, por meio de um advogado, se necessário. Lembre-se de que as informações podem estar sujeitas a mudanças e atualizações, e é sempre aconselhável consultar fontes confiáveis ou um profissional especializado em direito previdenciário para obter orientações específicas para o seu caso. Na ocasião, tanto o ministro Luiz Roberto Barroso quanto André Mendonça votaram para derrubar a TR, taxa referencial, e apontaram que a remuneração do FGTS não pode ser inferior à caderneta de poupança. Retomado uma semana depois, o ministro Cássio Nunes Marques pediu vista da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 5090, no dia 27 de abril e suspendeu o julgamento logo no início da sessão. Foto: Adonis Guerra. Segundo o secretário-geral do sindicato, Cláudio Nor Vieira, a entidade ingressou em novembro de 2013 com 3 ações idênticas para abarcar os metalúrgicos da base. As ações visam substituir a TR, como índice de correção monetária, pelo IPCA ou pelo INPC, que refletem melhor as perdas com a inflação no período. O sindicato entende que não é justo os trabalhadores serem penalizados por esta forma de correção que não corresponde às perdas. No entanto, é necessário que os trabalhadores aguardem até o julgamento final. Ainda faltam 8 ministros para sabermos se a votação vai ser favorável ou não ao conjunto da classe trabalhadora, afirmou. Esperamos que a votação seja concluída e favorável aos trabalhadores e que, pelo tempo em debate, não haja mais pedidos de vista, pois a nosso ver essa matéria já foi debatida o suficiente para entendimento de todos os ministros da Suprema Corte e os trabalhadores já esperaram muito tempo por essa decisão. A TR é uma taxa que serve para compor alguns valores na economia, como a correção do FGTS, por exemplo, e atualmente está em 0,08% ao mês, mas o índice pode mudar, pois é formado por uma série de variáveis. Já a poupança está em cerca de 6,788% ao mês. Os pedidos formulados nos processos são bastante abrangentes e abarcam todos os metalúrgicos, filiados ou não ao sindicato, que trabalharam ou ainda trabalham em indústrias metalúrgicas localizadas nestas cidades desde 1999. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começará a pagar os benefícios de agosto amanhã, 25/08, para aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem até um salário mínimo, R$ 1.320. Os depósitos serão feitos do dia 25 de agosto ao dia 8 de setembro para 26.268.018 pessoas.
O calendário leva em conta o número final do cartão de pagamento, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço. O crédito é feito primeiramente para os que têm final de benefício 1. No dia seguinte, para os de final 2, e assim sucessivamente, sempre nos dias úteis. Já os 12.095.236 de aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo vão começar a receber na próxima semana, no dia 1º de setembro. Os primeiros a sacar serão os que têm finais de benefício 1 e 6. Os pagamentos das duas faixas de benefício, acima e abaixo do mínimo, seguirão até o dia 8. A folha de pagamentos do INSS para este mês vai beneficiar 38.363.254 de pessoas que recebem aposentadorias, pensões, auxílios e outros benefícios. Como conferir? Para saber quanto vai receber, basta acessar o aplicativo ou o portal Meu INSS e selecionar a opção Extrato de Pagamento de Benefício. Outra forma de fazer a consulta dos benefícios do INSS é por meio da Central de Atendimento Telefônico 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7 horas às 22 horas. A aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é um benefício concedido aos trabalhadores que tenham cumprido os requisitos estabelecidos pelas leis previdenciárias. Ela tem o objetivo de assegurar um rendimento ao trabalhador após sua vida laboral. Existem vários tipos de aposentadoria, cada um com requisitos específicos. Alguns dos tipos de aposentadoria incluem: aposentadoria por tempo de contribuição, requer um período mínimo de contribuição ao INSS. Antes da reforma da Previdência, essa aposentadoria não tinha idade mínima. Após a reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta. Aposentadoria por tempo de contribuição dos professores, concedida aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício no magistério. Antes da reforma, não havia idade mínima. Com a reforma, a idade mínima para professores aumentou. Aposentadoria por idade urbana, exige uma idade mínima para mulheres, 62 anos, e para homens, 65 anos, além de um período mínimo de contribuição. Aposentadoria por idade rural, destinada a trabalhadores rurais que comprovem o exercício da atividade rural por um período mínimo e atinjam a idade mínima, 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Aposentadoria especial, destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde, químicos, físicos, biológicos, que prejudiquem a integridade física ou a saúde. Após a reforma, os requisitos para essa aposentadoria ficaram mais restritos. Aposentadoria por invalidez, concedida a segurados que estejam incapacitados de forma total e permanente para o trabalho. Aposentadoria da pessoa com deficiência por idade e por tempo de contribuição, destinada a pessoas com deficiência, com requisitos diferenciados conforme o grau da deficiência. O melhor tipo de aposentadoria dependerá da situação individual de cada segurado, levando em consideração fatores como idade, tempo de contribuição, atividades exercidas, entre outros. Para solicitar a aposentadoria pelo Meu INSS, siga os passos abaixo. Acesse o site ou aplicativo Meu INSS. Faça login com seu CPF e senha ou crie uma conta. Selecione a opção Agendamentos de Solicitações e clique em Novo Requerimento. Procure pelo benefício desejado, por exemplo, aposentadoria por idade urbana, e siga as orientações. Preencha os dados solicitados e anexe os documentos necessários. Após finalizar, acompanhe o andamento do processo pelo Meu INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira, 11, para limitar os efeitos da decisão da Corte sobre a chamada revisão da vida toda nas aposentadorias, tese que pode ser usada para o recálculo dos benefícios. O Supremo analisa um recurso do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, sobre pontos da decisão da Corte,
de dezembro, que validou a possibilidade de revisão das aposentadorias. O julgamento é feito em sessão do plenário virtual que vai até 21 de agosto. No formato, não há debate e os ministros depositam seus votos em um sistema eletrônico. O Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação pela impossibilidade da modulação dos efeitos da decisão da Corte na revisão da vida toda, dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A entidade contesta os recursos utilizados pela autarquia federal para negar o reajuste nos benefícios. Quer saber o que significa a revisão da vida toda? Então você está no lugar certo. Nesta matéria, você encontra a resposta para essa dúvida: quem tem direito a solicitar, se vale a pena fazer e muito mais sobre essa ação que pode aumentar o valor do seu benefício. Nesta quinta-feira, o STF confirmou por 6 votos a 5 uma decisão de fevereiro de 2022 que tornava possível aos aposentados e pensionistas do INSS a solicitação de revisão do benefício. Quando foi aprovada a revisão da vida toda? A decisão foi aprovada em fevereiro de 2022, mas confirmada apenas em dezembro de 2022, após um julgamento de 9 meses. A tese foi aprovada por 6 votos a favor e 5 contra. Quais benefícios podem ser revistos? Algo importante antes de fazer sua solicitação é saber todos os benefícios que estão aptos a ter a revisão da vida toda. Tem direito à revisão as aposentadorias solicitadas por idade, tempo de contribuição especial, pessoa com deficiência, invalidez, pensão por morte. Quem tem direito a solicitar a revisão da vida toda? Tem direito à revisão da vida todos os aposentados ou pensionistas que cumprem os seguintes requisitos. Se aposentaram depois de 1999, quando a reforma da Previdência estabeleceu o recorte do início do Plano Real para o cálculo dos benefícios. Solicitou a aposentadoria nos últimos 10 anos, porém, antes da reforma da Previdência de 2019. Se você cumpre esses requisitos, consulte um especialista para saber se vale a pena solicitar sua revisão. Vale a pena solicitar a revisão da vida toda? Não vale para todo mundo. Essa revisão só será benéfica para quem recebe salários mais altos antes do início do Plano Real e passou a contribuir com valores menores após isso. Isso é mais comum para pessoas que trabalhavam registradas e após o início do Plano Real passaram a trabalhar como autônomas ou montaram seus próprios negócios, diminuindo o valor da contribuição. É importante reforçar que você deve procurar um especialista antes de ingressar com a ação de revisão, pois se os salários anteriores a 1994 forem menores que os utilizados para o cálculo pós-Plano Real, sua contribuição pode diminuir e não aumentar. Sendo assim, procure um especialista que poderá fazer esses cálculos para você e te ajudar a entender se ela é realmente vantajosa para você ou vai trazer surpresas desagradáveis. Como solicitar a revisão de aposentadoria? Para solicitar a revisão da vida toda, você deve procurar um especialista que irá te ajudar a fazer os cálculos necessários para saber se a ação será vantajosa para você. Abaixo estão listados alguns dos documentos necessários para entrar com essa ação caso ela seja realmente vantajosa. CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, completo. Carta de concessão de benefício. Processo administrativo no INSS. Microfichas. Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Qual o prazo para entrar com a revisão da vida toda? Quem está perto de completar 10 anos de aposentadoria deve ficar bem atento com o pedido de revisão da vida toda. Isso porque o prazo expira para quem recebeu o primeiro pagamento há mais de 10 anos. É importante lembrar que este prazo começa a contar do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do primeiro benefício. Quanto tempo demora para fazer a revisão da vida toda? Não é possível prever um prazo para a revisão, pois esse tempo ela depende do judiciário. Desconfie se algum especialista tentar prever a data de conclusão da ação, pois isso não é possível.
A revisão pode ser feita para quem recebe pensão por morte? Sim, pessoas que recebem pensão por morte podem fazer essa solicitação. Para saber quem são os beneficiários que podem solicitar a revisão do benefício, consulte o tópico Quais benefícios podem ser revistos. A revisão pode ser feita para quem recebe pensão por acidente? Sim, pessoas que recebem pensão por acidente podem fazer essa solicitação. Para saber quem são os beneficiários que podem solicitar a revisão do benefício, consulte o tópico. Em dezembro, o STF permitiu que uma parte dos segurados do INSS refaça o cálculo do valor de seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 1994, quando entrou em vigor o Plano Real. A depender de cada situação, é possível aumentar a quantia a receber. Moraes rejeitou a maioria das contestações apresentadas pela autarquia à decisão do STF. O magistrado, no entanto, entendeu que os efeitos da revisão da vida toda devem ser limitados. Ele propôs proibir a possibilidade de recálculo em duas situações. Benefícios já extintos, caso, por exemplo, de morte do beneficiário. Parcelas já pagas até dezembro de 2022 em processos com decisão judicial definitiva, que não cabe mais recurso. Em relação a este último ponto, conforme especialistas, o voto de Moraes não permite que pessoas reivindiquem a revisão das aposentadorias em relação a parcelas já recebidas anteriores a dezembro de 2022, nos casos em que a Justiça tenha negado o direito à revisão da vida toda. Isso porque, até a decisão do STF, não havia uma baliza sobre o tema, cabendo a cada juiz decidir sobre a possibilidade ou não da revisão. A partir de dezembro, o Supremo fixou a tese validando o direito à revisão, e esse entendimento deve ser seguido por todas as instâncias do Judiciário. Conforme o advogado Gustavo Bertolini, do escritório Ait Badari e Luchin, a proposta de Moraes permite que pessoas que tiveram a revisão negada pela Justiça possam entrar com ação de novo pleiteando o recálculo. Se concedida, a revisão só valeria para parcelas a partir de dezembro de 2022, data em que a Corte fixou sua tese sobre o assunto. Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, será possível entrar novamente com o pedido da revisão. O ministro explica que não se pode prejudicar quem recorreu ao judiciário, afirmou. Se uma pessoa teve decisão desfavorável à revisão na Justiça, Moraes propõe que ela não poderá receber retroativamente parcelas com recálculo, mas traz parâmetros para que se possa receber a revisão, a partir de dezembro. Segundo o advogado Diego Cheruli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, o voto de Moraes comporta interpretações divergentes. O ministro refutou em parte os pedidos, mas apresentou proposta de modulação para definir critérios acerca dos efeitos retroativos da revisão. O ministro propôs modular o tema para excluir da decisão algumas situações, disse. A revisão da vida toda, tese que busca inserir na média dos benefícios do INSS os salários pagos antes de 7,94, ganhou mais um capítulo no STF. Após a via enfrentada pelos segurados no âmbito do STJ e na própria Suprema Corte, a decisão de mérito garantiu o direito à revisão. O INSS, por sua vez, tenta limitar os efeitos dessa conquista, buscando, em síntese, restringir o alegado impacto financeiro. A estratégia da autarquia consistiu em opor embargos de declaração, recurso que tem seu cabimento bastante restrito, limitando-se, via de regra, a esclarecer os termos da decisão judicial proferida. Com isso, a autarquia pretende diminuir os efeitos da decisão favorável em relação aos benefícios extintos, a 2, possibilidade de ajuizar ação rescisória, e ao 3, pagamento dos atrasados desde a data do julgamento pelo Supremo, 13 de abril de 23. Em outros termos, se não pretende matar o direito, pelo menos aleijá-lo. A arma escolhida se chama modulação dos efeitos da decisão. Via de regra, as decisões devem ser cumpridas em seus estritos termos. Todavia, a legislação permite que, em casos excepcionalíssimos,
haja restrição em nome do interesse social e da segurança jurídica. Esses casos estão previstos em lei e o Código de Processo Civil exige a observância do artigo 927, terceiro, que diz: na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. A revisão da vida toda é uma espécie de revisão que visa contabilizar todo o tempo de contribuição do segurado, ou seja, inclui todos os salários de contribuição desde o primeiro pagamento, vínculo, até a data do requerimento da aposentadoria. O INSS, ao calcular o valor do salário de benefício, aposentadoria, utiliza somente os salários a partir de julho de 1994 até a data do pedido de aposentadoria, deixando de fora todos os salários de contribuição anterior a julho de 1994. Deste modo, os segurados que trabalharam anterior a julho de 1994 e receberam um salário expressivo, podem requerer judicialmente a revisão da vida toda para que sejam incluídos todos os salários de contribuição, inclusive os anteriores a julho de 1994, obtendo um cálculo mais vantajoso do valor da aposentadoria. Quem tem direito à revisão da vida toda? Todos os aposentados, que se aposentaram nos últimos 10 anos, que se filiarão ao INSS em data anterior a 29 de novembro de 1999, e que tiveram o cálculo do salário de contribuição somados somente a partir de julho de 1994, assim, as contribuições anteriores a 1994, dependendo do caso concreto, pode ser suficiente para refletir em um salário de benefício maior do que aquele recebido atualmente. Quais os fundamentos da revisão da vida toda? Ao calcular o benefício de aposentadoria, o INSS efetuou o cálculo do benefício contabilizando somente os salários de contribuição após julho de 1994. Fazendo a média dos 80% maiores salários e aplicando o divisor mínimo. Ocorre que essa metodologia de cálculo não é adequada para alguns casos, pois a regra prevista na Lei, artigo 3º, caput 2º, da Lei 9.876/99, trata-se de regra de transição, motivo pelo qual deve ser oportunizado ao segurado optar pela forma de cálculo permanente se esta for mais favorável, sendo mais vantajosa a regra da revisão da vida toda, artigo 29, segunda da Lei 8.213/91. Decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, sobre a revisão da vida toda. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar RSP 1.554.596 TSC, tema 999, fixou a seguinte tese. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, e segunda da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876/1999, ao segurado que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. De start, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, fixou a tese acima, em julgado de repercussão geral, devendo os juízes de primeiro grau seguir o entendimento pacificado pela Corte Superior. Em outras palavras, é cabível a revisão da vida toda para revisar o salário de benefício de aposentadoria dos segurados que tiveram o seu benefício calculado limitado às datas de julho de 1994 à data da entrada da aposentadoria. Sendo a revisão meio hábil para recalcular o benefício de aposentadoria contando todos os salários de contribuição desde o primeiro pagamento realizado pelo segurado ao INSS até a data da entrada do requerimento de aposentadoria. É fato notório que a ministra Rosa Weber, desde a concepção do tema 1102, se posicionou favorável à tese revisional, defendendo o direito dos segurados. Carlos Moura, STF. O voto trazido pela presidente do STF em sede de julgamento dos embargos de declaração, no mérito do tema 1102, é significativamente positivo, pois reafirma o direito dos aposentados à revisão do benefício previdenciário, através da aplicação da regra permanente, artigo 29,
e segunda da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável que a regra de transição, artigo 3º da Lei nº 9.876/99. Ocorre que, os pontos de divergência trazidos pela ministra desapontaram os segurados, sobretudo porque defendeu uma modulação mais severa que aquela sugerida no voto do relator Alexandre de Moraes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, em um ato de comprometimento e responsabilidade com o desfecho da causa, antecipou seu voto no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS na tese da revisão da vida toda, tema 1102, Re 1.276.977. Previdenciário. Recurso especial afetado ao rito dos repetitivos. Enunciado administrativo 3, STJ. Revisão de benefício. Sobreposição de normas. Aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, e segunda da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no sistema antes de 26 de novembro de 1999, data de edição da Lei 9.876/1999. Concretização do direito ao melhor benefício. Parecer do MPF pelo desprovimento do feito. Recurso especial do segurado provido. Na Suprema Corte, o entendimento foi o mesmo. A reafirmação jurisprudencial do tema 334 foi fundamentada por diversos ministros na fixação da tese do tema 1102, inclusive pelo ministro relator do julgamento Marco Aurélio, voto este que foi acompanhado pela maioria dos ministros do STF. Vejamos. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário número 630.501, acórdão por mim redigido, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico de 26 de agosto de 2013, reconheceu o direito do segurado ao recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa entre aquelas cujos requisitos cumpre. Previdenciário. Recurso especial afetado ao rito dos repetitivos. Enunciado administrativo 3, STJ. Revisão de benefício. Sobreposição de normas. Aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, e segunda da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no sistema antes de 26 de novembro de 1999, data de edição da Lei 9.876/1999. Concretização do direito ao melhor benefício. Parecer do MPF pelo desprovimento do feito. Recurso especial do segurado provido. Na Suprema Corte, o entendimento foi o mesmo. A reafirmação jurisprudencial do tema 334 foi fundamentada por diversos ministros na fixação da tese do tema 1102, inclusive pelo ministro relator do julgamento Marco Aurélio, voto este que foi acompanhado pela maioria dos ministros do STF. Vejamos. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário número 630.501, acórdão por mim redigido, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico de 26 de agosto de 2013, reconheceu o direito do segurado ao recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa entre aquelas cujos requisitos cumpre. Os demais ministros que mencionaram expressamente a reafirmação da jurisprudência consolidada pela própria Suprema Corte, notadamente pela tese fixada no tema 334, Re 630.501, foram os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e a própria ministra Rosa Weber. Posto isso, os fundamentos trazidos pela ministra Rosa Weber em seu recente voto no julgamento dos embargos de declaração, defendendo a modulação em razão da suposta alteração jurisprudencial quando do julgamento do RSP 1.554.596 SC,
tema número 999 do STJ, data máxima vênia, além de violar os primados da isonomia e da segurança jurídica, contraria os seus próprios fundamentos quando do julgamento do tema 1102 há pouco mais de 8 meses. Vejamos. Essa é a compreensão que, aliás, já foi sufragada por esta Casa, ao julgamento do renúmero 630.501, paradigma do tema número 334 da repercussão geral. A ministra fundamentou as modulações apontadas em razão da suposta ocorrência de overruling, mudança de entendimento jurisprudencial, no Superior Tribunal de Justiça em favor dos segurados, quando do julgamento do recurso especial, sob o rito dos recursos repetitivos. Sinalizou ainda que não houve declaração de inconstitucionalidade pelo STJ ou pelo STF, mas sim a análise da questão, através da concernente hermenêutica jurídica da norma. Com o mais elevado respeito ao entendimento defendido pela ministra Rosa Weber, é importante destacar que as modulações por ela propostas são manifestamente inaplicáveis à revisão da vida toda. Isso porque, diversamente do sustentado pela ministra, quando o STJ julgou o RSP 1.554.596 tema número 999, não houve mudança da jurisprudência em favor dos segurados, mas sim uma reafirmação do entendimento já consolidado na Suprema Corte desde o ano de 2013, quando da fixação do tema 334 do STF, direito ao melhor benefício. Tanto é verdade que a própria ementa do tema número 999 do STJ menciona o direito ao melhor benefício previdenciário. Recurso especial afetado ao rito dos repetitivos. Enunciado administrativo 3, STJ. Revisão de benefício. Sobreposição de normas. Aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, e segunda da Lei 8.213, 1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876, 1999, aos segurados que ingressaram no sistema antes de 26 de novembro de 1999, data de edição da Lei 9.876, 1999. Concretização do direito ao melhor benefício. Parecer do MPF pelo desprovimento do feito. Recurso especial do segurado provido. Na Suprema Corte, o entendimento foi o mesmo. A reafirmação jurisprudencial do tema 334 foi fundamentada por diversos ministros na fixação da tese do tema 1102, inclusive pelo ministro relator do julgamento Marco Aurélio, voto este que foi acompanhado pela maioria dos ministros do STF. Vejamos. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário número 630.501, acórdão por mim redigido, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico de 26 de agosto de 2013, reconheceu o direito do segurado ao recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa entre aquelas cujos requisitos cumpre. Os demais ministros que mencionaram expressamente a reafirmação da jurisprudência consolidada pela própria Suprema Corte, notadamente pela tese fixada no tema 334, Re 630.501, foram os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e a própria ministra Rosa Weber. Posto isso, os fundamentos trazidos pela ministra Rosa Weber em seu recente voto no julgamento dos embargos de declaração, defendendo a modulação em razão da suposta alteração jurisprudencial quando do julgamento do RSP 1.554.596 tema número 999 do STJ, data máxima vênia, além de violar os primados da isonomia e da segurança jurídica, contraria os seus próprios fundamentos quando do julgamento do tema 1102 há pouco mais de 8 meses. Vejamos. Essa é a compreensão que, aliás, já foi sufragada por esta Casa, ao julgamento do renúmero 630.501, paradigma do tema número 334 da repercussão geral, em que se assentou a seguinte tese. Outro assim,
cumpre destacar que a modulação de efeitos, nas ampliadas hipóteses defendidas pela ministra Rosa Weber, configura a supressão dos efeitos da decisão, pois modifica o conteúdo da decisão fixada no Tribunal Pleno do STF, em sede de embargos de declaração, circunstância esta expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. Por fim, a modulação dos efeitos da revisão da vida toda legitima um perigoso precedente. Isso porque, ao reduzir o direito ao recebimento das diferenças devidas em tempo menor do que os últimos 5 anos, prescrição quinquenal, contados da propositura da ação judicial, o Estado poderia estar concedendo a si próprio a prerrogativa de descumprir direitos sociais conquistados pela Carta Magna. Isso significaria uma afronta à justiça social, à segurança jurídica e à preservação dos direitos fundamentais que sustentam o Estado democrático de direito. Você quer estar por dentro de todas as novidades sobre o INSS e receber dicas valiosas de forma gratuita? Então, você precisa se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto agora mesmo. O que oferecemos? Notícias atualizadas. Mantenha-se informado sobre as últimas mudanças nas políticas do INSS e atualizações importantes que podem afetar seus benefícios. Tecla 2 Dicas preciosas. Receba dicas úteis sobre como solicitar benefícios, documentos necessários, prazos e muito mais, para garantir que você esteja preparado para lidar com o INSS da melhor forma possível. Tecla 3 Acesso gratuito. Nossos conteúdos são totalmente gratuitos, tornando-se uma fonte confiável e acessível de informações para todos os interessados no INSS. Vídeos curtos e informativos. Não tem tempo a perder? Nossos vídeos têm apenas 1 minuto de duração, para que você possa se manter informado de maneira rápida e prática. Não perca a chance de receber notícias em primeira mão e dicas valiosas sobre o INSS. Inscreva-se agora no canal INSS Notícias 1 Minuto e esteja sempre um passo à frente. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.